O Dino começa a história dele como um professor universitário, juiz, né? Enfim, ele tem todo um conteúdo jurídico que eu acho que não tem nem Só em primeiro como. lugar no concurso mais difícil que há no Brasil, Agora, o Reinaldo, de juiz federal. vamos pensar ele nesse momento atrás de votos, né? Achou interessante essa informação que ele traz. Estou mesmo pedindo votos, vou tocar em todos os gabinetes. Parece agora que foi confirmado mesmo, a Damares Alves e o próprio Hamilton Mourão toparam recebê-lo. Ele vai receber, a própria senadora Elisiane falou que estava trabalhando por isso. E como é que deve ser esse pedido de voto, hein, Reinaldo? Como é que ele vai convencer os bolsonaristas que, como você diz aí, chamam ele disso, porque ele tem relação, eles querem colocar ele como o ministro que vai na favela, como é que eles falam? Que eu até esqueci agora, né? O ministro E que vai sobe na a favela maré sem segurança. Sobe a maré sem sem segurança. segurança. O É, o- comunista, eles gostam de chamar também é, ele de é. comunista e tudo mais. Como que ele vai pedir voto para. Não são exatamente essas pessoas, né? Mas esse grupo. Quer dizer, será que ele consegue o voto de Damares? Consegue conversar? O ministro Zanin da Damares conseguiu, além do voto, uma manifestação explícita de simpatia, é, até com certa, como diria o literato, tentação afrodisíaca, né? Que eu só falo isso, minha mulher caiu na gargalhada. Eu falo isso porque ela manifestou isso, né? Então, sabe-se lá, né? Simpatias podem acontecer. Olha aqui, eu quero responder essa sua pergunta evocando as causas de impedimento de ministros do Supremo. Como, Reinaldo? Ontem circulou, também de uma forma bastante rebaixada e pouco pensada, a coisa de que o Dino teria de se dar impedido para votar questões relativas a Bolsonaro, porque ele já chamou Bolsonaro disso, daquilo, não sei o quê e tal, né? Nós temos as causas de impedimento e de suspeição, tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal, e são as mesmas. O impedimento é objetivo, então o ministro do Supremo participou do processo, foi parte do processo. Ele não pode participar, né? De jeito nenhum. Tem ali parentes, coisas realmente objetivas, né? Incontestáveis. E tem as causas de suspeição, que são mais de natureza subjetiva, e que se espera sempre que seja o próprio ministro o primeiro a dizer: eu sou suspeito nesse caso, né? Tenho alguma proximidade com o que aconteceu, ou então tenho amizade íntima, atenção, que está lá, amizade íntima ou inimizade com a parte. Amizade íntima ou inimizade. Eu duvido que um ministro do Supremo, porque, e aí, para ele falar assim: olha, eu sou suspeito, ele pode ter uma saída, que é entregar para o próprio plenário e dizer: vocês avaliem, por favor, se eu sou suspeito ou não. Geralmente dizem que não. Porque a inimizade, você ir para o embate político não é uma inimizade. Mesmo que a palavra seja dura, não é uma inimizade. A inimizade tem de ter atos concretos, objetivos ali que caracterizem isso. Por exemplo, a atuação sistemática de Sérgio Moro contra Lula, revelada pela Vaza Jato. Obviamente, ele era um juiz suspeito, como depois teve a suspeição declarada. Reinaldo, ainda não entendi, vou chegar lá. Por um acaso, o André Mendonça se deu por suspeito nos casos envolvendo Bolsonaro até hoje? Alguma vez? Não. Acho que teve uma suspeição porque ele atuou como advogado-geral. Aliás, até num outro caso que teve a atuação dele como advogado, ele não se deu. Mas nos casos envolvendo Bolsonaro, houve a pressão, declare-se suspeito. Ele disse não. E eu lembro que quando ele foi aprovado, né, ele foi orar junto com a Michelle Bolsonaro no mesmo dia. Ele saiu, venceu, ele foi encontrar a Michelle e os dois oraram.
Ela chorou, falou em língua. Isso não caracteriza amizade íntima? Não deveria estar aí também a suspeição? Hã? E não, eu nem estou advogando, porque, enfim, essas pessoas vêm do mundo político mesmo. Mas eu lembro, é inimizade ou amizade íntima. Que é amizade mais íntima do que orar junto? Eu brinquei ontem no programa da Coisa, eu não rezo nem junto com a minha mulher, que acho que é um momento tão pessoal, que, você não vai à igreja? Vou, mas ali é uma coisa assim. Agora, orar mesmo, conversar com Deus, e ele geralmente me responde, viu, Fabiola? Fala, conversa. Aí é sozinho. O único que participa é o Miguelinho, é o meu gato, que vem às vezes me pedir comida quando eu estou ajoelhado rezando. Então, assim, será que o Dino deve falar com essas pessoas? Deve, porque os embates políticos são os embates políticos. Fazem parte da conformação do Estado brasileiro ter três poderes, disputam-se eleições, o poder executivo é definido em eleições, as eleições se dão por intermédio de candidatos, de partidos. Você tem esses embates, né? Agora, conversar ele tem de conversar. Porque, como ministro, o que se espera? Sim, ele será um ministro e ele não deixará de ser o Flávio Dino por causa disso. Mas quando ele tem que dar uma resposta como ministro do Supremo, ele não está dando resposta como alguém do Executivo, que está eventualmente se defendendo de uma ação da oposição, ou o que seja. Ele vai ter que se ater aos autos. E muitas vezes, um ministro, e eu conheço casos, né, juízes, já aconteceu de juiz, Fabiola, e acontece com frequência, o bom juiz muitas vezes decide até contra a sua convicção. O que eu quero dizer com isso? O cara pode até achar intimamente, o juiz, a juíza, acho que o sujeito é culpado, mas eu não tenho prova. Não está nos autos. Não tenho aqui a evidência. Não posso colocar a minha convicção, né, acima das evidências. Entende? Não para condenar. O que se espera do juiz aí sim é que tenha empatia e que, ao tomar uma decisão, lembre que há uma pessoa ali do outro lado, mesmo culpada, continua pessoa, que tem de receber a sanção, mas que tem de receber uma sanção que seja proporcional ao agravo, que seja razoável, que esteja adequada à civilidade. Não é? O problema é que todo esse debate que a gente faz aqui, tudo isso que eu estou dizendo aqui, o bolsonarismo, em regra, não compreende. Porque eles compreendem o Supremo de outro jeito. Quando se disse, vamos lá, o seu Mourão é do campo político de Jair Bolsonaro, embora não seja do mesmo partido, né? Ele é do Republicanos. A Damares Alves, do bolsonarismo. Esses, vamos pegar esses dois senadores. O que eles acham da frase de Bolsonaro? Nós temos 20% do Supremo e precisamos ampliar isso. Os 20% a que ele se referia eram justamente André Mendonça e Nunes Marques. No sentido de que eu tenho dois ministros que vão fazer o que eu quero. Né? E até agora, parece que isso é verdade. Ainda que com um disfarce ou outro aqui, parece que está fazendo o que ele quer. Né? Então, assim, como eles têm uma concepção distorcida do que é o Supremo, eles acham, bom, o Dino vai lá só para fazer o que o Lula quer. Acabou, e não vai contrariá-lo nunca. Eu quero fazer uma lembrança aqui importantíssima, importantíssima. O Lula não teria sido preso se não fosse pelo Supremo.
Como? As pessoas se esquecem disso. O advogado dele, hoje Zanin, que está no Supremo, entrou com habeas corpus preventivo e o Supremo negou o habeas corpus preventivo para o Lula. Ele já estava condenado em primeira instância. Negou o habeas corpus preventivo. Hã? Já tinha sido condenado em segunda instância. Negou o habeas corpus preventivo por 6-5. 6-5. 5 dos 6 que negaram e, portanto, permitiram a prisão do Lula eram indicações do PT. Só um não era, o Alexandre de Moraes. 5 dos que votaram a favor da concessão do habeas corpus, dos 5, 3 não eram indicações do PT. O Celso de Mello, o Gilmar e o Marco Aurélio. Então, esse negócio de que os ministros indicados pelo PT só fazem tudo que o PT quer e tudo que o PT... Fosse assim, tivesse sido assim, aquele habeas corpus preventivo teria sido dado. Não foi dado, e na semana seguinte, 3 dias depois, o Sérgio Moro decretou a prisão do Lula. Lembrando que é o famoso habeas corpus que teve tweet de general. Teve tweet de general. Se algum ministro ele ficou com medo do general, não sei. Então, os senhores bolsonaristas, senadores, precisam começar a exercer a sua função como senadores da República, não apenas como esbirros de um líder, eventualmente de um projeto obscuro de poder, porque também ninguém conhece qual é, que não seja entregar o poder a Bolsonaro, e pensar na instituição. Isso é possível? Tomara que seja possível. Eu não tenho tanta esperança assim. Ainda bem que não sou eu a disputar voto no Supremo, no Senado. Ainda bem que não. Porque ali, diante de algumas enormidades que há, né, de algumas manifestações, algumas aparições, é, eu não tenho grande esperança, mas tomara, tomara. O Acho que ele Mourão, consegue. Quantos votos você acha que ele consegue? formação intelectual para entender o alcance de ser um senador, ele tem. Sim. Agora, existe um medo enorme da patrulha das redes sociais, né? Como a votação é secreta, então diminui um pouco esse peso, né? Eu acho que o Dino vai ser aprovado, talvez seja um placar baixo, pequeno, assim, não vai ser aquela coisa, tem que ter 41 votos, né? Acho que será aprovado, não creio que o Lula tivesse indicado sem uma certa garantia, ou uma garantia bastante razoável de que vai ser. Agora, o bolsonarismo não entende as instituições. Isso é preciso ficar claro. Eles são de outra natureza. Não é aquela oposição que a gente já teve no Brasil, a PT, PSDB, daquele tempo em que, por mais azedos que fossem os embates, né, por mais duros que fossem os confrontos, você tinha uma compreensão da institucionalidade. Isto é, nós vamos brigar dentro do molde institucional. O bolsonarismo é disruptivo. Ele rompe essas coisas. Não segue o padrão, né? Nós estamos vendo isso em outras votações, né? Teve voto, tudo que diz respeito ao governo, tudo que parte do governo, eles votam contra. Votaram contra o arcabouço fiscal. Votaram contra a reforma tributária. Por quê? Porque é o governo que quer e eu não quero. Se o governo quer, eu não quero. Meu papel é esse. Até Ciro Nogueira, no caso da reforma tributária, disse: bom, se você é um liberal, você vota nessa reforma tributária, que é uma reforma tributária liberal. Não, é coisa de comunista, tem que votar contra. Então você tem ali, você imagina, Dino vai falar com o Jorge Seif, você já viu esse senador se manifestando? Todo mundo já viu.
diz coisas que nem são muito deste mundo. No outro dia ele fez um discurso ali que eu tive dúvidas se ele estava realmente entre nós, não é? Chance do Dino ter esse voto? Acho que não, né? Mas tem que falar com todo mundo, tem que buscar, tem que falar. Eu estando lá, vou analisar o que está nos autos. Continuarei a ser Flávio Dino, claro, mas vou analisar o que está nos autos e não decidirei fora dos autos, o que é sempre uma coisa razoável de fazer, não é? Aliás, necessária, aliás, obrigatória, né?